Finalmente vai acabar esse inferno político no Botafogo? John Textor confirma a proximidade de acordo na justiça com a Eagle Football. As coisas estão voltando ao normal, mas aí o acordo é o quê? É para ele continuar na Eagle tudo em paz? Ou é um acordo para vender o Botafogo para ele de novo e ele ir para a Eagle do Marinactes, para Holding do Marinactes? Não sabemos. Ainda sobre isso, Eagle Football deve cerca de 762 milhões ao Botafogo, diz canal. E mais detalhes sobre essa proposta que o Botafogo recusou por Álvaro Montoro, que seria na casa do dobro do que ele pagou ao Vélez Sarsfield. Tudo isso e aí muito mais no noticiário esportivo, ESPN, Sport TV, tudo sobre o Fogão você vê aqui no nosso canal. Dá uma moral pra gente, alcance tá baixo, compartilha o vídeo com os amigos e hypa aqui embaixo pra gente poder voltar a ter um bom alcance, tá? Deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e hype o vídeo. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Estamos de volta com o Sport Center, ainda falando de Copa do Brasil. Na outra quartas de final tem Botafogo e Vasco. E a Roberta Barroso conta pra gente como tá a preparação das equipes. Fã de esporte, Botafogo e Vasco encerraram os trabalhos nesta quarta-feira. Estão preparados para a partida desta quinta no Newton Santos. Jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, empate por 1-1. Quem vencer se classifica. A gente começa falando sobre o mandante Botafogo. Dúvida ali na lateral direita, isso porque Vitinho foi titular pela seleção brasileira e será avaliado por conta da minutagem e do desgaste. O mesmo acontece com Savarino, que estava a serviço da seleção da Venezuela. Cris Ramos está à disposição. Ele teve que cumprir um protocolo de concussão no jogo contra o Bragantino por conta da disputa pelo alto na partida de ida, justamente contra o Vasco, ali com o Léo Jardim. Ele levou a pior. Cuiabano está fora. Por conta da venda ao Nottingham Forest, ele voltou por empréstimo e não está inscrito nessa fase da competição. O Vasco tem dois retornos importantes para essa partida, o lateral Paulo Henrique e o volante Tietê. O Tietê ficou fora dos dois últimos jogos por um problema na coxa e o Paulo Henrique também com edema na coxa. Então, os dois nomes importantes para o técnico Fernando Diniz. A zaga deve ser formada por Lucas Freitas e Hugo Moura. Hugo Moura que agradou jogando como zagueiro improvisado. Robert Renan, que foi contratado para a zaga, deve começar no banco de reservas justamente por conta dessa dupla sólida nesse momento na zaga do Vasco. O zagueiro Cuesta não está inscrito nessa fase, chegou um pouquinho depois e por isso só ficaria à disposição se o Vasco avançar para a próxima fase. Matheus França, meio atacante, está regularizado, mas deve começar no banco de reservas. Muito bem, agradeço a Roberta Barroso pelas informações. O Renato Portaluppi, agora em entrevista, ele disse que quem passar vai dar muito trabalho pra gente na semifinal. E é verdade. Chega um momento, Zupa, numa competição como essa, ainda mais em um clássico como Botafogo e Vasco, que os times eles se equiparam, fica tudo muito igual? O campo mostrou que sim, embora eu esperasse que não. E eu tô me lembrando do que a gente conversou aqui no Sport Center antes do jogo de ida entre Botafogo e Vasco, o jogo de São Januário, e eu lembro que eu esperava, e acho que o André também, por exemplo, em comparação com o Clássico Mineiro, a gente esperava um equilíbrio maior entre Cruzeiro e Galo do que entre Botafogo e Vasco. Essa foi a conversa. O esperado era que o Botafogo se destacasse porque ele é substancialmente melhor do que o Vasco. Agora, não só igualou-se as coisas no jogo de ida, como o Vasco foi melhor que o Botafogo no jogo de ida. Quem teve mais chance de vencer o jogo de São Januário, que a gente vê aqui no telão, no primeiro gol do Arthur Cabral, foi o Vasco da Gama. Então, o campo mostra que sim. Se eventualmente o Vasco eliminar o Botafogo na quinta-feira, famoso amanhã, e pegar o Fluminense na semifinal, mesmo o Fluminense sendo melhor do que o Vasco, a essa altura, o Vasco no campo tem mostrado que nesses jogos pode brigar. Então, acho que traz esse componente, embora o Botafogo seja melhor. Eu acho que se a semifinal for Botafogo e Fluminense, o Botafogo vai ter vantagem. Se a semifinal for Fluminense e Vasco, o Fluminense, para mim, uma ligeira vantagem. Botafogo e Vasco, tem alguma vantagem para esse Botafogo, André? Eu entendia que havia uma vantagem teórica bem visível para o Botafogo. Teórica porque antes de dois confrontos em mata-mata, as coisas elas ficam muito equilibradas, principalmente quando a rivalidade está em campo, e é o caso. E eu acho que também, bem pela rivalidade, o primeiro jogo surpreendeu muita gente, pelo menos nós aqui, em relação ao Vasco, em casa é verdade, com o seu público, mas com um time tecnicamente inferior,
ter sido melhor do que o Botafogo na maior parte do jogo e ter jogado mais para a gente entender se que mereceu a vitória na primeira partida. O segundo jogo, ele é um jogo diferente, né? Porque as coisas se decidem, evidentemente. Então, às vezes, treinadores estão um pouco mais dispostos a correr riscos desde o início ou mostram uma disposição ao longo do jogo para se arriscar mais. Mas eu acho que agora a coisa está absolutamente equilibrada. E quem achar, né, e compreende-se, e vamos respeitar que o Botafogo continua mais próximo da vaga na próxima fase, porque tem um time tecnicamente melhor e agora joga em casa, talvez tenha de se limitar à questão do campo, do Botafogo ser mandante, estar ao lado do seu torcedor, porque futebol por futebol, até agora, quem mostrou mais foi o Vasco. Olha, temos também clássico mineiro nesta fase da Copa do Brasil. Vamos falar de um duelo que acontece amanhã, e eu tô falando de Botafogo e Vasco. Eu vou chamar o André Pessoa para falar do Botafogo e como o Ancelotinho aproveitou essa data FIFA para deixar o time tinindo para esse jogo que tá super aberto, aí valendo vaga nas quartas de final. Amigo, bem-vindo ao Tá On. Oi, Joana, tudo bem? Uma boa tarde para você, para quem tá on com a gente. Pois é, o David Ancelotti tinha falado que precisava de tempo para treinar, para fazer alguns ajustes nesse Botafogo, que durante a janela recebeu os jogadores e uma sequência de partidas não conseguia fazer as mudanças que ele gostaria para o Botafogo ter um controle maior do jogo, ter mais posse de bola, ser uma equipe mais segura em campo. Vai fazer hoje, no final da tarde, aqui no estádio Newton Santos, a última atividade antes do clássico de amanhã para poder tirar algumas dúvidas na escalação do time. Sobre os jogadores que estiveram em campo ontem pelas eliminatórias, o Savarino começou no banco pela Venezuela, entrou no segundo tempo, jogou pouco mais de 20 minutos. Já o Vitinho, lateral, foi titular na seleção brasileira, substituído aos 15 minutos do segundo tempo. Disse em entrevista que sentiu bastante os efeitos da altitude, teve tontura em alguns momentos do jogo, tossiu bastante, precisou usar o oxigênio no vestiário. A tendência é que o Vitinho seja reserva amanhã. O Matheus Ponte comece como titular no clássico. Já o Savarino deve ir para o jogo. Uma dúvida que o David Ancelotti tem também é no ataque, na ponta direita. O Arthur vem jogando na última partida contra o Bragantino. O Santi Rodrigues foi titular e foi muito bem. E tem o Jefinho, o xodó da torcida. Também são essas três opções que o David Ancelotti tem para o ataque do Botafogo. Desde o começo da manhã a gente estava tentando apurar também sobre a situação do Danilo. Muito tem se falado que ele pode ter sofrido um desconforto muscular. A gente não conseguiu apurar ainda. Véspera de clássico é difícil. Parece que os clubes estão segurando aquela informação importante. Então a gente ainda não sabe se o Danilo vai estar em campo ou não amanhã. Ontem, o treinamento que foi realizado aqui no Newton Santos, ele participou do início do aquecimento, deu umas voltas em campo, mas não participou da atividade com o restante do grupo. Esse treino de hoje vai ser decisivo para a gente saber se o Danilo vai estar à disposição e principalmente se vai ser titular ou não ao lado do Marlon Freitas. Joana? É assim mesmo, amigo. E aí, quando respondem, vamos fazer um teste no vestiário, vamos ver como é que vai ser o aquecimento no gramado. Vai ser assim, com emoção até o final. Muito obrigada pelas informações do Botafogo, André Pessoa, aqui no Tá On. O Vasco está com o mesmo problema. Aproveitou essa data FIFA para entrosar os reforços, já que foram 5 jogadores integrados, né, contratados nessa janela. Tinha jogador machucado, então vou trazer o Juliano Lima para falar disso também, porque do lado do Vasco, o Tietê, por exemplo, já que a gente está citando jogadores para serem recuperados, ele desfalcou o time no primeiro jogo da Copa do Brasil, no duelo contra o Sport. Ele tá confirmado, tá recuperado para o jogo de amanhã, meu amigo? Bem-vindo ao Tá On. Deve ser titular sim, Joana. Tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Tá On. Vamos começar então a falar sobre esse time que deve ir a campo, já que você começou com esse assunto. Vamos lá então. O Vasco deve contar sim com o Paulo Henrique, né? Ele está recuperado de dores na coxa direita, deve ser titular ali na lateral direita. E no meio-campo, como você disse, o Tietê está recuperado de dores na coxa esquerda, então o Tietê deve entrar na vaga do Jair, que teve uma lesão aí, infelizmente mais uma lesão do Jair na carreira contra o Sport. Então o Tietê deve preencher esse espaço importante para o técnico Fernando Diniz. De resto, deve ser a mesma equipe do jogo de ida, no empate 1-1 aqui em São Januário. Então qual é a situação do Vasco no momento? O Vasco precisa vencer o jogo, não tem outra coisa, tem que vencer. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Agora tem algumas curiosidades em relação a isso.
Na Copa do Brasil, no estádio Newton Santos, o Vasco se classificou na segunda fase da competição contra o Nova Iguaçu. Venceu por 3-0 no Newton Santos e avançou para a terceira fase. Isso foi em março desse ano, né? E agora, quando se trata de histórico nos clássicos cariocas, o Vasco só venceu um jogo dos últimos 9. É isso mesmo, um jogo apenas. Justamente contra o Botafogo aqui em São Januário por 1-0, gol do Verratti de pênalti. Então o Vasco precisa melhorar isso para pensar em classificação na Copa do Brasil. Agora, se for para os pênaltis, o Vasco confia muito no goleiro Léo Jardim. Desde que ele chegou em 2023, ele disputou 5 disputas de pênalti. Na Copa do Brasil, só perdeu uma em 23 para o ABC de Natal. Ele ganhou todas. Então o Vasco confia, se precisar ali chegar no sufoco da disputa de pênaltis, confia e muito no goleiro Léo Jardim. Agora, sobre os reforços do Vasco, a gente tem falado do Robert Renan e do Matheus França. Os dois estão regularizados. O Robert Renan é zagueiro, então ele deve ficar no banco de reservas por conta também do campo de grama sintética, minutagem. A mesma coisa o Matheus França também no ataque deve ficar no banco de reservas. Tá bom, Joana? Valeu, um abraço. Bom, e o Dave Bandeira, né, diretor de negociações da Eagle Football, revelou que o Botafogo recusou proposta de praticamente, né, o dobro do que ele pagou pelo Montoro ao Vélez Sarsfield. Não revelou qual foi o time que propôs o valor, a compra do jogador, mas o Montoro, assim como o Danilo, né, que chegaram agora no meio desse ano de 2025, Montoro em junho, Danilo em julho, Montoro em 2 meses e meio e o Danilo em 1 mês e meio, já teriam se valorizado, né? O Danilo teve proposta de 30 milhões de euros, né? E o Botafogo pagou por ele 23, mais ou menos, milhões de euros. Ou seja, bota aí 7 milhões de euros de valorização em 1 mês e meio. Enquanto o Montoro, nós pagamos 9 milhões de dólares ou de euros pelo jogador e ofereceram um valor de 18 milhões pelo jogador. O dobro, né? Na casa aí dos 100 milhões de reais, mais ou menos. Nós pagamos por ele 49 milhões de reais. Mais precisamente, a proposta que veio por ele, 18 milhões, seria convertida aí para 98 milhões de reais. E nós pagamos 49, o dobro, né? Que estariam querendo comprar ele em 2 meses de Botafogo. Então, o Botafogo está se tornando um time que, lá fora, no mundo do futebol, já está ganhando um nome sólido, uma imagem sólida de um time que sabe garimpar grandes talentos, que se você for lá comprar os caras, é sucesso. Então, isso é bom para o Botafogo, porque enquanto a base não está estruturada o suficiente para revelar grandes craques, a gente tem que ter no scout esse garimpador, né, esse garimpeiro, inventei a palavra agora, garimpador, esse garimpeiro de grandes talentos para revender por dobro, triplo do valor, e a gente conseguir fazer a máquina do fogão girar. Bom, ainda bem que recusaram, o Montoro é importantíssimo para o Botafogo. Sei que em no máximo 1 ano ele será vendido, porque se em 1 mês e meio, 2 meses, ele valorizou o dobro, imagina o quanto vão oferecer para esse moleque ano que vem. Depois de 1 ano inteiro de atuações sólidas, de jogos decisivos, de títulos, quem sabe. Então, fatalmente ano que vem, no meio do ano, janela europeia, os caras vão chegar com força, com fome no Montoro. Se já ofereceram 100 milhões de reais, imagina quanto vão oferecer daqui a 1 ano pelo nosso menino de ouro, Álvaro Montoro. Então, é curtir e aproveitar, ganhando títulos, enquanto o menino está aqui. Porque o lugar dele, sinceramente, não é América do Sul. Bom, segundo o Jorge Nicola, né? E vocês torcem o nariz no Nicola e tal. Eu sei que o Nicola, né? A fonte do cara são os empresários. Já falei aqui 1000 vezes. O Nicola, o próprio Vene Casagrande, né? Tem alguns caras aí que a gente sabe que a fonte deles são os empresários, de jogadores e tudo mais. Mas tem vezes que o cara acerta. E passou o tempo aí, algumas vezes a gente viu que ele estava certo em algumas questões. Ele informou que a Eagle deve, o valor, no caso, correto da dívida da Eagle com o Botafogo, do Lyon com o Botafogo, seria na casa de 762 milhões de reais, o que representaria 120 milhões de euros, aproximadamente, né? Então, essa dívida que na justiça está aí brigando, rolando, o Botafogo receber. Caso saia da Eagle, caso fique, mas temos que receber esse dinheiro de volta, né?
o acordo tem que ser fincado ou em uma, quem sabe, venda grátis pro Textor, para que ele ou algum possível parceiro reponha esse valor, um aporte, ou para que fique na Eagle, mas o dinheiro volte para o nosso caixa. Porque também foi informado aí no vídeo do Nicola que isso aí tem que estar no balanço, tá? Isso aí não é nenhum tipo de furo dele, não. Que são 620 milhões de reais em dívidas que vão vencer, né, no prazo de 1 ano de compra de jogadores. Então esse valor aí é importantíssimo para isso, né? Sobraria aí mais ou menos aí uns 150, 140 milhões de euros aí que sobrariam, mas boa parte desse valor iria para pagar compra de jogadores parcelada, né? Então o Botafogo tem que ir na justiça mesmo buscar seus direitos. Mas veremos aqui que isso está muito próximo de ser solucionado. O Textor e a Eagle estão botando aí panos quentes nessa briga jurídica aí, está se resolvendo finalmente. Vamos ver aqui a próxima notícia. John Textor confirma a proximidade de acordo na justiça com a Eagle Football. As coisas estão voltando ao normal. Vamos olhar aqui a notícia. Essa aqui a gente vai monte ler, né, na íntegra, o que está escrito. Ó, acionista majoritário do Botafogo, John Textor, confirma que um acordo com a Eagle Football Holdings está realmente perto de sair na justiça. A notícia sobre a proximidade da resolução do imbróglio foi publicada na noite dessa quarta-feira pelo jornalista Nelson Lima Neto, do blog do Anselmo Góes, no jornal O Globo, né? A declaração ao boletim do C.E, o empresário norte-americano disse que tudo deve ser resolvido nas próximas 48 horas. Isso foi ontem, ou seja, quarta-feira até sexta-feira, né? Acho que não chega no final de semana com isso ainda rolando, quem sabe? Talvez essa semana ainda se resolva. Seria o melhor cenário, porque isso tá chato demais. Quanto antes se resolver, melhor para todo mundo. Pro torcedor, que fica menos angustiado. Pro Textor, para seguir, lógico, com o próximo rumo dele de projeto. Seja na Eagle Cayman, na Eagle Football Holdings, com o Marinacci, onde quer que seja. O Botafogo poder saber qual é o seu horizonte futuro. E também os credores do Botafogo, os jogadores que podem pensar que isso pode ser uma instabilidade, né? Tem que encerrar isso esse ano, não pode ir para o ano que vem, porque atrapalha planejamento, reforços, né? Atrapalha muita coisa. Vamos ler aqui o que está aqui embaixo. Aspas, né, do Textor. As disputas judiciais estão terminando hoje e amanhã. Olha só. Toda essa confusão começou com a ruptura na França, por causa da dificuldade dos políticos do futebol francês, e teve um efeito cascata nas percepções de como as mudanças poderiam ou não ocorrer no Brasil. Mas as coisas estão voltando ao normal, afirmou John Textor, à coluna do Fogão.net. John Textor chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira, além de solucionar as questões judiciais, para assistir o clássico decisivo contra o Vasco, que vale uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Ele prestigiou o treino às vésperas da partida no estádio Newton Santos. Bom, tomara que o papai Textor aí prometa um bicho bem regeneroso aos jogadores para esse título da Copa do Brasil, né? Prometa um bicho bem generoso para eles ganharem a Copa do Brasil e tal, e motive os jogadores. Diga que tá tudo bem, tá se acertando a questão judicial com a Eagle, para tirar um pouco também uma possível pressão que alguns possam ter na cabeça. Eu acho que não tá afetando ninguém não, tá? A instabilidade do Botafogo, né? Essa oscilação é pelo pouco tempo de convívio dos jogadores ali, entrosamento não existe quase entre boa parte do time. Então, mas pode ter um ou outro que esteja pensativo e tal, preocupado. Então isso resolver é bom, e você vai lá, passa a tranquilidade pros caras, promete um bicho bem gordo, motiva eles pra gente ganhar esse jogo do Vasco. Tô muito motivado pra ganhar do Vasco, cara. Esse Vasco tá arrogante demais. Merece uma surra de 4 pra cima. Eu, se fosse escolher hoje, Rafael, escolhe um time aí pra você golear nesse ano de 25 aí. Escolhe um dos 3 rivais. Eu quero golear o Vasco esse ano. Já goleei o Flamengo ano passado já goleei o Fluminense em outras situações. Quero golear o Vasco. Quero golear o Vasco de novo. Porque agora estão cheios de marra, estão desrespeitando o Botafogo. É um desrespeito que estão fazendo com o Botafogo. Pintar muro do Newton Santos, de fazer isso, aquilo, de ganhar da gente, querer invadir o setor do Botafogo no estádio, né? Falta de respeito. Torcida amiga, torcida irmã, porra nenhuma. Clássico da amizade, porra nenhuma.
Então, eu quero meter 4 pra cima no Vasco hoje. Se Deus quiser, Deus, atende às preces do seu filho. Eu quero golear o Vasco hoje. Então, vamos torcer para isso tudo rolar aí e a gente massacrar o Vasco. Bom, pessoal, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tem vários vídeos hoje ainda para ser postados, tá? Tem muito conteúdo hoje. Compartilha com seus amigos. Chegou até aqui? Compartilha com seus amigos esse vídeo. O alcance tá muito baixo. Dá uma moral pra gente, tá? Vamos lá, vamos embora. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste. É maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.